Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Extrema Performance, o podcast que trata de assuntos para você que faz esporte de endurance. E hoje o assunto será sódio. Vocês estão vendo aí muitas marcas vendendo produtos com repositor de eletrólitos, o sódio está ali no meio. Quer entender o quanto você perde de sódio na atividade física, como calcular tudo isso? E aí, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a nutricionista, ciclista também, Larissa Mayumi, para conversar aqui com a gente. Lari, seja muito bem-vinda. Obrigada. Termine de se apresentar, por favor, porque eu só dei uma introdução, né? Bom, primeiramente queria agradecer o convite de estar aqui, muito obrigada. É muito gratificante poder falar sobre nutrição, até falar sobre nutrição esportiva, que é uma coisa que é a minha especialidade, eu amo. E aí também treino, né, o ciclismo por si só, corrida faço de vez em quando, a natação também agora estou introduzindo aqui nos meus treinos. Mas é um prazer enorme estar aqui pelo convite e falar sobre a nutrição mesmo. Eu sou formada em nutrição, já vai dar mais ou menos uns 5 anos, tenho 3 pós-graduações, trocentos cursos que eu vou procurando, tudo que eu vou procurando para fazer eu já vou fazendo, né? Sou daquelas que faz um monte de curso. E eu venho sempre procurando procurar mais estudos para me adaptar e também a atualizar, porque hoje em dia tem muito mais estudos sobre o endurance. Antigamente, na época que eu estava fazendo faculdade, me formando, não tinha nada. Era assim, os estudos eram escassos, mais de 10 anos atrás. Agora, com o boom, principalmente depois da pandemia, o público foi muito pro endurance, né? E aí os cientistas começaram a fazer mais estudos e agora tem muito mais coisa nova e muita coisa que tá mudando, principalmente. O tempo todo. A gente tem que Mas aí é importante também sempre estar se atualizando pra bater com as fake news também que tem nas redes sociais. Que não é pouco, né? Exatamente. E tanto que muito paciente me manda as coisas do Instagram, isso é verdade, aí dá pra fazer isso aqui a gente pode usar, e muita coisa, na verdade, não funciona, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, até se você quiser entender um pouquinho mais sobre estudo, né, científico, a gente fez um podcast aqui com a doutora Luciana Haddad, que explicou como faz para você entender o estudo, saber se você pode confiar ou não, e aí é interessante, porque nada melhor que o conhecimento para combater as fake news, porque hoje informação você encontra sobre tudo, né? Então precisa entender e saber filtrar. E hoje o papo é sobre sódio, né? Que é algo que todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem dúvida. E é onde muita gente muito atleta erra nisso, muito. Então. E aí, vamos começar com as pessoas comuns, né, que não treinam. Eu sei que o nosso podcast é direcionado para o treinamento, mas a gente está vendo, né, um aumento crescente de repositor de eletrólitos para manter qualidade de vida, para render mais no trabalho. Eu falei sobre isso ontem nos stories, gente, porque uma paciente, ela mandou para mim assim, ela não é do endurance, ela tem lipedema, ela tá buscando emagrecimento, qualidade de vida, né? Ela mandou um vídeo para mim de um blogueiro que tava falando assim, depois que eu comecei a ingerir sachê de eletrólitos de tal marca X, né, XYZ, eu comecei a ter qualidade de vida, comecei a render mais nos treinos e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Para quem tem uma vida sem atividade física ou, né, faz ali um cardiozinho, existe um limite para começar a repor eletrólito? Não. Tem gente que tem dor de cabeça, que toma pouca água. Como entender se realmente você necessita repor? De modo geral, a população em geral, vamos contar assim, atividades comuns, musculação, aeróbico, cardio ali na academia, a gente não precisa fazer reposição de sódio. O nosso corpo regula muito bem isso. Até porque na nossa alimentação, principalmente aqui do Brasil, a gente já tem um alto consumo de sódio na alimentação. Tudo é muito temperado, tudo é muito salgado, então a gente não precisa repor esses sais de um treino de 1 hora e meia no máximo. A gente soa, mas não o suficiente para perder eletrólitos. Salvo, vamos pensar assim, tem gente, muito mais no homem isso, tem homem que perde muito, transpira assim, você vê na esteira, o cara tá derretendo literalmente. Nesses casos a gente pode até pensar em repor, mas assim, atividades comuns do dia a dia não precisa fazer reposição. Até 1 hora, 1 hora e meia super ali, tranquilo, não precisa. Agora quando a gente pensa nos esportes de endurance, aí já é outra história, aí existe até recomendação para ingestão. Agora a nossa alimentação diária do dia a dia, a gente tem uma recomendação de 2.000 miligramas dia. Isso é muito fácil bater só com a dieta mesmo que você tá comendo. Muito fácil. Só para o pessoal entender, um sachêzinho ali, a gente acabou de tomar café da manhã, aquele sachêzinho do cisne. Quase ali. 1 grama.
1 grama de sal. Que vai ter, se for pensar em sódio, ele vai ter mais ou menos quase uns 400, 500 miligramas de sódio. Num sachê. Só ali, imagina, Então, aí você coloca ali no ovo se ali. você colocar no ovo ali no almoço, no jantar, já bateu a meta. Então, realmente, parem para pensar. Não precisa, não precisa. Não. Agora assim, vai gastar um dinheiro que não precisa e vai aumentar a sua ingestão de sódio sem necessidade. E aí, pode... A longo prazo, isso vai dar muito problema. Como pressão alta. Ainda mais agora que deu o boom de eletrólitos, né? Tudo agora é eletrólito. Todo mundo quer tomar. É gostoso, ainda mais os produtos que tem hoje em dia no mercado. É super saboroso. Só que não tem porque a gente ficar ingerindo sódio a todo momento. A gente usa sódio quando a gente precisa. A mesma coisa do carboidrato. A gente usa quando ele precisa. Não é? Fora Vai chegar, isso, gente. Acorda de manhã, toma um gelzinho. Vou trabalhar. Não dá, né? Até às vezes paciente, exemplo, vai começou a correr. Comecei a correr agora. Já posso tomar um gel? Não, calma. A pessoa tá treinando 25 minutos, 30 minutos ainda, não tem aquela alta intensidade, não precisa ingerir um gel de carboidrato ali. Aí, tá vendo, gente? Calma, devagar, vai chegar a hora. Bom, vamos lá. E agora, para quem então é indicado sódio e como que você começa a fazer essa reposição, né? Como que você entende a quantidade que cada um precisa? Tem teste do suor, obviamente, para se fazer, mas não tem todo lugar que faz. Principalmente, se não me engano, na região de Campinas, que é onde eu moro, não tem. Tem mais aqui para São Paulo para fazer. Então, não dá para pedir para todo mundo fazer teste do suor. Quem não tem o teste e não consegue fazer, a gente usa recomendação. Recomendação de sódio intratreino, a gente conta ali de 300 miligramas a 600 miligramas hora. E tem muita gente que não ingere nem isso num treino de 3, 4, 5 horas. 300 a 600. De 300 a 600, essa é a recomendação. Base ali, geral. Vamos pensar assim, né, dos produtos que a gente... Cápsula de sal tem quanto? É que cápsula depende sal muito da marca, Não, né? mas normalmente cápsula sal tem em torno de 330 miligramas. Seriam 2 cápsulas por hora, mais ou menos. Isso. Mas o que eu faço quando o paciente não repõe de jeito nenhum, vou começar a introduzir. Começo pelo mínimo. Vai lá, a gente usa o mínimo do sódio, 300, 400 miligramas por hora, me dá feedback. Teve sinal de desidratação, dor de cabeça, sal na roupa, cristal, principalmente ciclista, cristal no capacete ou mancha na roupa branca, desidratação. Como é que tava o clima? Aí a gente vai aumentando o sódio. É isso que eu ia perguntar. Como que você faz aí para regular? A gente vai ajustando, vai ajustando conforme sempre. o feedback. Por isso que eu gosto do feedback, principalmente semanal, depois dos treinos longos, principalmente do paciente, para ir ajustando tanto carboidrato quanto sódio. Interessante. Através dos sinais de desidratação. Tá. E aí, são esses que você falou, dor de cabeça. Dor de cabeça, principalmente, pode ser durante ou após dor de cabeça. Quanto tempo após? Porque tem gente que às vezes, eu já ouvi relatos assim, terminou o treino, às vezes fica, daí chega em casa e começa a ter dor de cabeça. Desidratação. Desidratação. Provavelmente isso aí já é uma desidratação. Dor de cabeça, sal visível na roupa. Na jersey, na camiseta, no bretelle branco, cristal de roupa, de sal aqui no rosto. Isso é a parte mais comum. Tem gente que às vezes não tem nem sódio, nem sal na roupa, mas o rosto fica cheio de cristal. Aqui, no capacete, lotado de sal. Cãibra, os últimos sintomas, cãibra. Tem muita gente que tem todos os sinais que eu falei, mas não tem a cãibra. Mas assim, precisa aumentar a reposição de sódio aí no intratreino. A gente vai subindo. Tá, e se você repor, mesmo assim, você for um atleta que perde muito e mesmo assim tiver branco, isso pode acontecer? Pode, também depende muito do clima, né? Sim. A gente vai ajustando como é que tá, no padrão, com quanto que a pessoa vai usar durante o treino dela comum. Se tá na prova vai estar muito mais quente, muito mais úmido, a gente aumenta um pouco da ingestão do sódio da pessoa. Mas não tem como você ser certeiro se a pessoa não tem um teste do suor, vamos dizer assim. Entendi. Então, pra ter certeza, é o teste da ingestão do sódio. Porque é muito variável também, o quanto você perde sódio no dia, em cada dia. Tem uma temperatura específica e assim vai. E normalmente, esses repositores, eles não têm só sódio, né? A gente tem os outros eletrólitos também, mas o que a gente precisa mais se atentar mesmo é no sódio. Tanto que a recomendação mesmo de intratreino não é nenhum outro eletrólito que não seja o sódio. Então, os outros isso são que eu importantes, ia perguntar. mas a gente precisa se atentar ao sódio, especificamente. Era isso que eu ia perguntar. Por quê? Tem muitos eletrólitos, né, quando você pega ali, tem sódio, potássio, cálcio, magnésio, mas exato. Sódio. E aí o magnésio tem bastante discussão e tal, e aí você fica perdido, né? Fala, será que vale colocar muita coisa? Porque a gente já tem lá o gel de carboidrato, que tem lá o blend de carboidrato, né? Hoje em dia eles estão colocando um monte de coisa nos géis, né? Um monte de coisa no gel, e aí você vai tomar um intratreino, e aí você coloca, além do sódio, outros sais.
é bom ou ali na balança não faz tanta Não é uma diferença? coisa que vai melhorar a performance. Pode ter, mas também não vai piorar. Mas como a gente pensa em recomendação intra-treino para melhora de performance no endurance, são os carboidratos, isso sem discussão. Isso a gente tem que pensar por hora. Carboidrato por hora, água, quanto que a pessoa ingere de líquido por hora e o sódio por hora. É só os 3. A gente não precisa fugir disso. É o básico do básico. Eu vejo muita gente colocando, eu vou colocar bicarbonato de sódio intra-treino, eu vou tomar taurina intra-treino, eu vou tomar cafeína, é maravilhoso também, mas isso é estratégia. Mas que a gente precisa atentar os 3, o básico, carbo, água e eletrólito, que é o sódio. Os outros é algumas estratégias específicas para melhora de performance, mas o básico precisa ser bem feito. Água, sódio e carboidrato. E essa ingestão, ela pode ser crescente? Vamos supor, você calcula lá, aí a pessoa, no início da prova, perde menos. Aí começou, na segunda hora ela vai perder mais, depois ela vai perder mais. Tem como pensar nisso ou já é só testando mesmo? Dá para fazer isso, mas a nível prático mesmo, na hora, eu acho mais complicado do atleta seguir. Até eu mesmo, se eu for fazer isso para mim, é mais complicado, porque a gente já tem que se atentar. Tem que estar atento ao treino, ao que você vai fazer, aí você tá no pelotão, que hora você vai ter que comer e tudo mais. Se você tiver um padrão desde o início, é muito mais fácil de aplicar. Então, aí a gente pensa na ingestão de eletrólito, o quanto você precisa ingerir de eletrólito desde a primeira hora. Por mais que, por exemplo, no começo, na primeira hora de treino, vai tá escuro ainda. Uhum. Mas eu vou terminar o treino, sei lá, 11 da manhã. Comecei às 5. Comecei às 5, tá 20 graus. Terminei às 11, tá 30, 40 graus. Mas é mais prático a gente já começar a ingestão de sódio e principalmente o carboidrato mais alto no intratreino desde a primeira hora e manter esse padrão para fornecimento constante. Ótimo, porque isso acho que é um erro bem comum, assim, a pessoa fala, deixa eu sentir fome. Já vi muito isso, muito, ixi, Deixa eu pego no consultório. Eu vou começar sem nada e depois eu vou, conforme eu for sentindo, eu vou comendo, aí levo o gel, volta com o gel. Não, e tem gente que leva o intratreino ali, ele leva tudo certinho, água, leva eletrólito, leva gel, mas não usa. Porque fala, usa no momento errado. Não precisei. Não senti fome, não senti sede. A pessoa poderia entregar muito mais do que ela pode, mas ela entregou o mínimo ali, porque ela não tá fornecendo o mínimo de substrato ali pro corpo. Então, uma das coisas que, assim, que eu acho que é importante falar é que, às vezes, quando você sente que você tá precisando, é porque... Sentiu sede ou sentiu fome, ali já chegou no extremo já. Você não pode sentir fome nem sede. Entendi. Você tem que ir no feeling mesmo. Cada 40 eu preciso tomar um gel ou preciso ingerir uma cápsula de sal. Cada 10, 15 minutos preciso dar uma bicada ali no isotônico, principalmente isotônico. Adoro prescrever isotônico por conta no isotônico você consegue já água, sódio e o carbo. Perfeito. E aí você coloca só um time de ingestão do gel, ou que seja sólido, assim seja. Mas para fornecer de forma constante. Não a cada uma hora. Eu vejo muita gente. 1h30 eu tomei um gel. Depois de 1 hora você já vai quebrar ali. Já tá baixando totalmente seu glicogênio, você não tem mais energia disponível ali. Se for dar um sprint... Você tá usando todo o seu glicogênio, você vai dar um sprint, sei lá, 2 segundos. Não, é importante a gente falar, e uma coisa que acho que é muito legal, que a Larissa faz, é trabalhar muito a individualidade dos atletas, né? Então, ela olha treino por treino lá e vai prescrevendo de acordo com... Conforme o treino da semana, principalmente. Eu olho a planilha de treino de todos os atletas que são planilhados, e aí eu vou ajustando a prescrição tanto de pré quanto o intra e as outras refeições do dia, baseado no gasto energético, na intensidade do treino, no tempo de treino. Vai variando. Porque cada semana a gente tem um treino diferente, né? Então. E aí essa acho que é uma das nossas maiores dúvidas. Até tava conversando com ela antes do episódio. Assim, quem não tem uma vida muito regrada, né? Como que você vai inserir a rotina alimentar ali? E aí, tendo acesso ao treino, você consegue guiar melhor quem segue o treino, né? Porque daí tem outros... tem alguns atletas também, que tem... Eu não sou treinadora, mas eu puxo também. Tá lá, 3 horas, a pessoa pedalou 7. Tranquilo. Aí ela planejou um pré-treino, uma alimentação... Uma refeição anterior pra 3 horas de treino, aí você vai lá e pedala 7. Tudo bem, né? Quase não mudou. Quase mas imagina, tranquilo. É o que mais eu vejo isso. Eu fico pensando, nossa, o treinador deve querer matar a pessoa. Não, muito legal. Então, do sódio...
É isso, né, Lari? Assim, pensar nessa reposição, a recomendação 300 a 600 miligramas por 300 hora. a 600, mas vamos pensar assim, a gente pensa na recomendação padrão, esse é o padrão, mas tem paciente, inclusive meu, que eu tenho que fazer o cálculo dele, ele perde em torno de 1.500 miligramas hora. Caramba! Mas aí, assim, são os fora da curva mesmo, aquelas pessoas que realmente transpiram demais. Mas tem gente que pode chegar até 2.000 miligramas hora. Só que Nossa! isso é muito... por isso que é legal, totalmente individualizado. Imagina um paciente que perde 1.500 miligramas, eu tô dando 300 miligramas pra ele. Nossa, 2.000 é bastante. Tem paciente de 1.200. Caramba! Mas o padrão fica ali, vai. A recomendação é de 300, 600, mas fica ali entre 500 a 800, vamos dizer assim, na prescrição. Quando você chega na prática mesmo, o pessoal se adapta bem entre 500 a 800, 900 miligramas hora. Por isso que é Entendi. legal sempre ir ajustando. Entendi. Não, excelente. E aí você vai fazendo esse controle, pegando feedback deles, e aí Semanal dos treinos. quem consegue fazer o teste do suor já Melhor ainda. melhor ainda. E aí, deixa eu perguntar uma coisa. O corpo consegue absorver o sódio se não tiver o carboidrato? Por exemplo, vou só repor eletrólito porque eu não consumo carboidrato, né? Sim, Enfim. não, sim, isso sim, isso sim. O corpo consegue absorver. Principalmente a absorção, ela é muito mais facilitada quando a gente faz a ingestão de água com o eletrólito junto, o sódio e o carboidrato. Lá no intestino a gente tem os receptores pra gente absorver os três. Então é muito mais facilitado, principalmente uma pessoa que toma um gel concentrado, mas não toma água junto, para diluição e o sódio junto. Isso capta muito mais fácil a glicose para dentro. Então, mas quando Com a a pessoa água. ingere com a água, Tá. precisa ter água para facilitar. Imagina, você taca só uma cápsula de sal sem nada ali no seco. Então. Eu já vi gente fazendo isso. Mas tem eletrólito que não tem carboidrato. Assim, é só Não, mas repositor, a gente né? absorve somente o sódio. Água e sódio ali tranquilamente. Água mas e é muito sódio mais você consegue facilitado quando tem absorver. um carboidrato junto. Entendi. Então, absorver você absorve, Sim. mas não a quantidade, assim. Porque tem muita diferença entre o que você consome e o que você consegue absorver de fato, né? Sim. Então, tudo E bem. o que vai ser usado. E o que vai ser utilizado. Mas tem prescrição nutricional que a gente precisa fazer de paciente com treinos curtos. Um paciente que realmente tem uma perda elevada ali de sódio, nítido, soa muito, principalmente na corrida, né? O pessoal transpira mais do que no ciclismo. A gente precisa fazer uma reposição de sódio num treino curto. E aí não precisa colocar um carboidrato junto. Então a gente coloca só água e eletrólito junto ali. Então não tem problema. Não, isso daí aí não tem problema. Pode ser água e eletrólito, sem problema. Entendi. Porque eu achei que precisava sempre do carboidrato ali, nem que fosse um pouquinho pra... você falou, facilita, mas não é essencial. Mas dá pra gente fazer a absorção sim, não tem problema. Legal, gostei. Bom, a gente vai ter mais umas perguntinhas aqui. Antes de a gente continuar, vamos falar dos nossos patrocinadores. A gente tem a Kingston, que armazena tudo que a gente produz aqui no podcast. Tudo que a gente produz aqui no estúdio, todas as transmissões, a gente precisa ter um armazenamento de qualidade. E para você comprar o produto da Kingston com o cupom de desconto do Estema, acessa aqui o QR Code que vai aparecer na tela, você vai ser direcionado para o site da Terabyte e lá você pode adquirir o seu produto que você está procurando, né? SSD, o que você precisar para armazenar tudo que você produz com qualidade. Pode deixar lá a vida inteira e quando você precisar usar, vai estar ali guardadinho todos os seus arquivos. E a gente tem a Z2 também, que está com a gente aqui, e tem um super cupom que vai aparecer na tela para você garantir tudo o que você precisa para fazer o Endurance. Tem também os saltos eletrólitos da Z2, a gente está falando aqui de sódio, repositor de eletrólitos. Aproveita o cupom de desconto e já garante o seu com o nosso cupom. Bom, e aí vamos para a parte prática. Como que a gente pode repor o sódio? A gente falou aqui de quantidade, 300 a 600 miligramas, né? Atletas que chegam a 2.000. Uhum. E como que a gente faz para repor? A gente tem várias maneiras. Uma das mais práticas que eu gosto bastante é através do isotônico. Um bom isotônico que tem as quantidades ali boas de eletrólitos por dose. Então, a gente pode repor tanto pela concentração de sódio que tem no isotônico, tem cápsula de sal também, tem sachê de eletrólito. Hoje em dia também tem aqueles... não é tablete, como que chama aquelas... É como se fosse um... Esqueço o nome disso. Como se fosse uma aspirina, né? Efervescente. Isso, mas como que chama isso? É uma cápsula, né? Uma cápsula. Encapsulado assim, que também dá para repor eletrólitos. Coloca ali na caramanhola, pronto.
Então dá pra gente repor isotônico, cápsula de sal, sachê de eletrólise agora que tá um boom de eletrólise. Acho uma boa também, acho prático de carregar também. Só misturar, ainda mais que tem sabor hoje em dia, que fica uma delicinha de colocar ali. E através desses tablets de sódio. Ótimo. Só que a pessoa tem que saber quanto que ela tem que ingerir por hora pra calcular ali o que ela vai levar de intratreino. Quanto que ela precisa repor, principalmente. Um erro comum que eu vejo o pessoal fazendo, principalmente em treinos longos, é repõe tudo na metade do treino. Leva tudo pra metade do treino. Quando fez a parada ali, sei lá, na padaria, pra voltar, não repõe mais nada. Não levou mais eletrólito, não levou mais carboidrato, não levou mais isotônico, acabou ali. Como se o treino tivesse acabado ali. A parte mais importante é do meio pro final. E é onde a pessoa para de fazer ingestão de carbo, de eletrólito e caprichar mesmo na água. Tá, então Mas tem que pensar levar a no, reposição também. pensar no treino todo. E aí, uma pergunta que veio aqui. E a Coca-Cola? Tem carboidrato, tem carbo, sódio? Mas o sódio é bem baixo, viu, da Coca-Cola. É baixo? Muito baixo. Mas quando a gente pensa em ingestão de coca, meu, super liberado. É, Com açúcar. no meio ainda. do pedal, beleza. Super liberado. Ó, geladinho, imagina. Tá naquele pedal lá, um sol estralando. Olha aí, gente, Vai liberou na padaria, Coca-Cola. uma coquinha gelada. Ó, tem açúcar ali, tem um pouco da cafeína. Vale super. Então, e é legal falar isso, porque quem tá começando a pedalar, né, tem na cabeça muita restrição de, ai meu Deus, não posso comer açúcar, não posso comer doce. E uma das coisas que eu sempre fiz de estratégia é comer essas coisas durante o Não, eu ia treino. falar assim, é o momento pra você comer ali, meu, tudo que você quer comer, você já... Tudo assim, né? Não fala açúcar, tudo, não gordura, né? Porque senão o povo vai parar no posto e vai comer uma coxinha. Não, o que mais tem, menina do céu? Nossa, uma vez, gente, eu nem era nutricionista nessa época. Eu tava pedalando de mountain bike, paramos numa vendinha ali, e o pessoal falou, nossa, gente, a coxinha aqui é maravilhosa. Fui comer essa coxinha. Nossa, não pedalei mais. Meu Deus Não do tem céu. como digerir, gente, é pura gordura ali. Então, é importante falar, gente. A gente fala tudo, mas gordura não, né? Sem fontes de gordura e principalmente proteína. Quando a gente pensa em ingerir proteína intratreino, a gente conta mais, tipo, ultra endurance, que tem uma intensidade um pouco mais baixa, dá pra digerir mais. Agora, treino forte, que a maioria, principalmente ciclismo, o pessoal quer fazer um treino intenso e forte o tempo todo, não tem como digerir coisas assim, fontes proteicas e fontes de gordura. Até carboidrato, dependendo do carboidrato que você ingere, se é sólido, se não é, ele até é dificultado para fazer ingestão num momento de intensidade. Então, gente, não é para falar marca aqui, mas refrigerante tá liberado. Já falei, né? Mas então, se você quiser tomar aquele refrigerante geladinho, né? O momento é no meio do treino. E até um comfort food ali no momento, né? Dá uma paradinha ali no posto, toma, fica tudo bem. Uhum. E outra dúvida que surgiu. Tomou. Beleza, não vai dar um pico e cair depois? Por isso que tem que ser a forma... É o que o pessoal mais erra. É fornecer, se a gente for falar do carboidrato, ingerir de forma constante. O objetivo principal do intratreino do carboidrato é a gente manter a glicemia estável para o fornecimento ali de energia. Não pode ter uma hipoglicemia. O problema do pessoal que eu vejo muito... eu vou ingerir um gel depois de 1h30. Ou só vai comer na parada. Aí sim vai ter um pico ali. Você não estava fornecendo de forma constante. A única glicose que estava na corrente sanguínea é ali do glicogênio hepático. Aí depois vai lá, tá com uma coca ali, 40, 50 gramas de carbo. Aí faz assim. Ou toma qualquer outra coisa ali, suco, sei lá, um energético ali, só com puro açúcar. Aí sim vai ter o pico. O negócio é a gente fornecer de forma constante na parada ali, não precisa comer muita coisa. E nem tomar muita coisa. É o básico, é só uma paradinha ali, não é um piquenique, né, que eu vejo o pessoal fazer. Não é um piquenique, só ele come alguma coisa ali pra dar aquela relaxada e depois continua. E a ingestão intra continua. Ótimo, ótimo. Não, é isso, gente. Acho que deu pra sanar todas as dúvidas sobre esse assunto. Quer deixar algum recadinho final pro pessoal, quem tá começando? Acho que a gente já falou bastante coisa, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, pode ir lá na minha página, no meu Instagram, Lari Mayumi Nutri, e aí vocês podem me mandar dúvida lá também, sem problema. Adoro falar sobre isso. Legal. Tem muita informação lá. A gente vai colocar o Instagram da Lari aqui para vocês acompanharem também. E você atende lá em Campinas, né? Campinas. Online também, né, na verdade. Hoje o meu público 50% é online e 50% é presencial. Legal. Então, assim, de onde você esteja, eu posso te atender, tá? Lari, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi muito legal. E é isso, pessoal. Mais informações valiosas e esse podcast, acho que vocês gostaram. Se vocês gostaram, manda pra galera que tá treinando. Já fala, no finalzinho vai ter uma notícia boa, refrigerante liberado, hein? Coloca o corte, né, da coquinha, o primeiro assim, ó. O primeiro no story, assim. É isso. Obrigada, Lari. Nada. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!